Pode ser, meus irmãos, mais um vídeo para a honra e para a glória do nobre Senhor Jesus. Hoje eu quero deixar aqui um tema muito importante. Desde já peço que os irmãos se inscrevam no meu canal, deixe seu like, né? Acione o sininho para que todos os vídeos você possa receber em primeira mão. Hoje eu quero tratar de um assunto importante para fazer a diferença entre israelitas, judeus e hebreus, né? Mas quero começar pelos hebreus, né? Porque a palavra hebreus, do livro de Hebreus, é exatamente judeus que estavam na diáspora. Diáspora é as pessoas que não viviam mais no território de Israel, né? Estavam espalhados para os quatro cantos da terra, né? Ali, esses judeus vinham de todas as tribos, né? Podia ser do judeu do Judá mesmo, podia ser levitas que aceitaram Jesus, que se dispersaram depois da perseguição, os simeonitas, qualquer tribo, de todas as tribos aceitaram Jesus. Todos, na época lá, muitos aceitaram Jesus e creram que ele era o Filho de Deus. Mas uma das coisas mais importantes, que além de crer que Jesus tinha colocado como requisito para a salvação, é que todos tinham que confessar Jesus diante dos homens, né? Na hora que eles fossem pegos na perseguição, eles tinham que confessar Jesus diante dos homens para ser salvo. Porque a palavra diz que aquele que negar o Senhor, ele também negará. Então esses hebreus, quando o autor dos hebreus, que uns fala que é Tiago, outros fala Pedro, e na teologia fala que é Tiago, né? Mas dependendo de quem escreveu, ele escreveu para judeus dispersos, né? Pessoas que estavam em outros países. Muitos já eram judeus que tinham aceitado Jesus, mas que não conseguia mais confessar ele diante dos homens, né? Que a perseguição foi tão grande que eles não conseguiam mais viver no território de Israel e teve que sair, viver em outros lugares, e muitos deles já tinham perdido a fé, né? Se apostasiado da fé. Então foi essa a intenção do livro dos Hebreus, escrito para poder fazer com que esses judeus que outrora tinham aceitado o Senhor Jesus, tinham crido nele, voltassem a crer de novo. Não como um anjo, nem como uma pessoa comum, mas sim como filho do Deus vivo. Essa era a intenção, que muitos achavam que Jesus poderia ser um anjo mesmo que tivesse vindo, né? E muitos não achavam que ele tinha morrido, né? E muitos tinham outros pensamentos de Jesus. Aquelas pessoas que já tinham crido naquela época, dos apóstolos, tinham se dispersado e perdido a fé no Senhor Jesus, na verdadeira fé, né? Por isso que o escritor fala que nós fomos criados para poder se dispersar, né? Mas sim para se unir no mesmo pensamento. Então, israelita, o que era israelita? Israelita era pessoas que vivem dentro do território de Israel. Hoje, para ser um israelita, não precisa ser nem judeu, nem da classe judaica. Qualquer pessoa que vive dentro do território de Israel, que é um cidadão israelense, então ele não é judeu nem hebreu, ele é um israelita, independente da religião dele. Os cristãos que hoje vivem lá dentro, lá que servem o exército, que votam, todos eles são israelitas, né? Então, na época de Jesus, tinha muitos israelitas que eram descendentes de tribos, né? E tinha muitos israelitas que não eram também. Então, mas como eles viviam dentro do território de Israel, então eles eram tidos como israelitas. Agora, judeus era aquele que era nascido de mãe judia. Para ser considerado judeu mesmo, até hoje tem que nascer de mãe judia. Sua mãe tem que ser judia, independente do pai não ser judeu. A mãe sendo judia, então ele é considerado um judeu. Até hoje é assim. Foi no caso de apóstolo Paulo, né? Que o pai dele era romano, mas a mãe dele era judia, então ele era judeu, da tribo de Benjamim. E até hoje existe isso, né? As pessoas se dispersam do território de Israel, é tido como hebreu, né? Os que vivem na diáspora, no exílio ou fora do território de Israel, são israelitas hebreus, né? E quem vive dentro de Israel, mesmo não sendo judeu nem hebreu, ele é um israelita, né? Por ser um cidadão israelense. Judeus são aqueles que realmente nascem de mãe judia. Aí são judeus reconhecidos em todo o território de Israel, entre os sacerdotes e entre todos os principais da sinagoga até hoje.
Então, os hebreus, para quem o escritor do livro Os Hebreus escrevia, é exatamente esse que tinha aceitado Jesus na época, mas como a repreensão dos príncipes da sinagoga era muito grande contra esses que aceitavam Jesus, eles teve que se dispersar. E lá fora do Estado de Israel, que é no exílio, né, que eles viviam no exílio, e lá eles já tinham resolvido a não confessar Jesus mais diante dos homens. Negaram a fé em Cristo. Aí o escritor escreve para eles para poder fazer com que eles voltassem à fé, né? A fé genuína no Senhor Jesus Cristo, para que não perdesse a sua salvação. Louvado seja Deus. E, e essa foi a intenção de escrever o livro aos Hebreus. As 12 tribos que estavam dispersas em todo o mundo, que já não confessavam mais Jesus como Filho de Deus. Alguns falavam que foi um anjo, alguns falavam que era isso e aquilo. Na época de Jesus já fez aquela pergunta, né, que Pedro revelou que ele era filho de Deus vivo. Jesus perguntou: quem vocês têm ouvido aí que o povo está falando quem sou eu? Aí uns falam que era profeta, outros falam que era isso e aquilo. Aí Pedro falou: não, o Senhor é o Senhor, filho de Deus vivo, né? Pedro revelou Jesus na íntegra. E é isso que ele esperava de todos os judeus que aceitavam ele. Por isso que ele falava que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Aquelas pessoas que estavam perdidas com seus pensamentos, né? Não tinha conhecimento, não tinha acesso às escolas, às sinagogas. É esse que Jesus veio. Esse foi mais fácil aceitar Jesus e ir até o fim, que é o que Jesus queria dizer. As pessoas tinham que conhecer Ele, crer que Ele era o Filho do Deus vivo e permanecer fiel, nunca negando o que eles tinham aprendido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém?